Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Boa tarde, Carla. Olá, boa tarde, Fabiano. Olá, boa tarde para você de casa. E a Organização Mundial do Comércio confirma que as exportações pelo Brasil lideraram em 2017 as exportações de soja, açúcar, carne de frango e tabaco. E para falar sobre isso, nós vamos lá para a Bolsa Brasileira de Mercadorias conversar com Walter Pulga Júnior. Pulga, isso se decorre por causa da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. É isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, é exatamente isso. O Brasil teve mais um estímulo para liderar aí as exportações mundiais de alguns dos principais produtos agrícolas. A confirmação veio num levantamento feito pela Organização Mundial do Comércio, com dados de 2017. Veja, nós estamos falando de 2017. Ainda não temos da OMC os dados de 2018, embora tenhamos também exportações recordes. Mas, em suma, fora a liderança que nós temos em soja, açúcar, carne de frango e tabaco, há dois itens que o Brasil lidera as exportações e que estão fora deste levantamento, que é o caso do café e do suco de laranja. Bom, a liderança brasileira na área de oleaginosas, grupo que inclui a soja, que é o carro-chefe do agronegócio nacional, foi ampliada no ano passado, quando as tensões comerciais entre Estados Unidos e a China começaram a afetar a troca comercial entre as duas grandes economias do mundo. Bom, nesse contexto, a fatia do Brasil na participação das oleaginosas aumentou de 32,7% em 2016 para 40% das exportações totais em 2017. Então, entre os países que exportam soja, o Brasil lidera com 40% na área de oleaginosas. Já a participação dos Estados Unidos caiu, como era de se esperar. Os Estados Unidos tinham uma participação nas exportações mundiais de mais de 37%, caiu agora para menos de 30%. Também diminuiu a participação da Argentina nas exportações de oleaginosas, caiu de 6,1% para 4,5%. Agora, o que dizem os dados mais recentes, Na safra 2017-2018 como um todo, aliás, os jornais já informaram isso, com base em dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a participação brasileira nos embarques totais de soja em grão subiu para quase 50%. No farelo de soja, conforme dados da OMC, o Brasil foi o segundo maior exportador no ano passado. Já exportava em farelo de soja 17,3% do total. Perdia apenas para a Argentina, que responde aí por mais de 35%, 35,5% das exportações de farelo de soja. Agora, a liderança do Brasil fica firme ainda por conta do açúcar. O domínio brasileiro no mercado mundial de açúcar aumentou no ano passado, A participação do Brasil chegou a 53,8% nas exportações mundiais de açúcar. Em 2016, nós tínhamos uma participação inferior a 49%. Grande, é verdade, mas inferior a 49%. No ano passado, chegamos a quase 54%. Agora, tome nota, no caso das carnes, dados da OMC mostram que o Brasil encerrou ano passado como o maior exportador de carne de frango do mundo, com fatia de 34% diante de 35% em 2016. Ou seja, houve uma queda, mas é o maior exportador de carne de frango do mundo. E na segunda colocação, no caso de carne bovina, A participação subiu do Brasil de 16,2% na exportação de carne bovina para 17,4% na comparação entre um ano e outro. Então nós tivemos aí a segunda colocação, a participação brasileira na exportação de carne bovina subiu no ano passado e a perspectiva é de que continue em alta, No caso da carne suína, o Brasil mantém ainda o quarto lugar entre os maiores exportadores. Nós exportamos quase 10% do total, pouco menos de 2016. 2016 exportamos quase 11%, na participação na exportação mundial do Brasil foi quase 11%, recuou agora para 9,7%, Aliás, o Brasil também foi o oitavo maior exportador de animais vivos, com 3% do mercado, comparado aí que nós tínhamos uma participação anterior de 2,4% na exportação de gado vivo, subimos agora para 3% em 2017. Uma boa participação do Brasil no mercado mundial e os números são confirmados tanto em 2017 quanto as perspectivas para 2018. Agora, também há um dado importante que ficou fora do levantamento da OMC, Tome nota, produtor rural, as exportações brasileiras de café deverão aumentar e aumentar muito, 30%. O país deve fechar o ano com exportações de 34 milhões e meio de sacas de café.
segundo a estimativa do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Secafé. Se confirmado essa exportação de 34 milhões e meio de sacas, o volume será quase 13% superior ao de 2017. Em 2017, nós exportamos 30 milhões e 700 mil sacas. Vamos subir agora para cerca de 34 milhões de sacas. Em 2017, a participação do Brasil nas exportações globais de café ficou em 25,8%. Em 2015, nós tínhamos mais, tínhamos 32%. Mas agora deveremos voltar a ter uma participação no mercado mundial de exportação do café de 30%. São números que começam a surgir no mercado internacional e que mostram a força do Brasil, né? E no caso do café, a consolidação da indústria do café tende a continuar. O Brasil se consolida como um mercado, né, como um participante, vamos dizer assim, de um mercado muito grande internacionalmente. No caso do café, voltaremos a responder por 30% das exportações mundiais de café. O Brasil tem uma forte participação no agronegócio mundial e é importante que o produtor rural acompanhe esses números e veja o peso do nosso país na economia mundial. Eu retorno para Campo Grande. E olha só, Pulga, eu e o Fabiano nós estávamos conversando aqui agora enquanto você explicava esses dados da OMC. Será que um acordo entre os Estados Unidos e a China vão colaborar, podem reagir no mercado da soja ou qualquer outro mercado aqui no Brasil? Podem sim. Qualquer acordo feito entre a China e Estados Unidos pode, de alguma maneira, diminuir as perspectivas do Brasil de venda de produtos para a China. Lógico, se esse acordo não ocorre, nós continuaremos sendo grandes fornecedores, mas temos alguns problemas. A China já procura outros mercados, porque não pode depender exclusivamente de produtos brasileiros. No caso do açúcar, nós já informamos ontem, há uma taxação para o açúcar brasileiro. A China procura negociar açúcar com a Índia, ou seja, foge de alguma maneira das negociações com o Brasil, sobretaxa, né? Impõe tarifas ao açúcar brasileiro e deve procurar também outros mercados no caso da soja. Ficar dependente de apenas um país fornecedor, lógico, é muito delicado para os chineses. Mas, de outro lado, neste momento, eles não têm muita alternativa. Portanto, se esse acordo entre Estados Unidos e a China não ocorrer, a princípio para o Brasil continua aí um grande mercado para ser atendido. Mas de olho na informação, porque a China também procura outras alternativas. E mais do que isso, nós teremos produção de soja nos Estados Unidos em busca de outros mercados para os quais nós fornecemos. Portanto, teremos aí uma competição acirrada contra a produção norte-americana, já que também há competição, no caso de alguns produtos, entre o Brasil e os Estados Unidos por ampliação de participação no mercado. É esperar para conferir. O Brasil também negocia, é bom lembrar, com os Estados Unidos, reabertura do nosso mercado de carne bovina e vai tentar acordos com os Estados Unidos bilaterais para facilitar a entrada de produto brasileiro lá. Agora, quais produtos seriam beneficiados? Qual setor do agronegócio seria beneficiado por um acordo maior com os americanos? É esperar para conferir. É com vocês. Tá certo, Pulga. Seguimos falando agora sobre mercado financeiro. O dólar que opera em movimento de alta nesta quinta-feira, após estar em baixa em frente às moedas emergentes na sessão passada. Você confere comigo na sua tela que o dólar está operando neste momento com uma leve alta de 0,25%, sendo vendido a R$ 3,85. E nós voltamos a falar com o Pulga. Pulga, como reage esse mercado financeiro nesta quinta-feira? Olha, ele reage com uma tendência diferente do que ocorre lá fora, viu? Tanto o dólar como taxas de juros que são negociadas em bolsa, né? Nós temos contratos de juros futuros que sinalizam aí a expectativa do mercado também para o custo do dinheiro mais adiante, né? Tanto o dólar como os juros surpreendem, né? Deixam de lado aquele alívio que nós observamos no pregão de ontem, né? Contraria, aliás, tendência do mercado internacional. Resumindo, o que nós temos aí é uma alta para o dólar frente ao real de aproximadamente 0,25%, 0,28%, na faixa de R$ 3,85, né? Por volta de 10h30 da manhã, eu vou lembrar, o dólar comercial subia um pouco mais, hein? Subia 0,37%, já se aproximou
aproximava aí de 13,86, depois de ultrapassar 3,87. Nós já tivemos dólar hoje negociado acima de R$ 3,87, né? O dólar para dezembro, por exemplo, subia agora há pouco, eu falo dólar no mercado futuro para dezembro, subia 0,49%, já se aproximava de 3,87. E no mercado de juros, os chamados contratos de DIs, vamos simplificar, né? São contratos futuros que indicam o custo que o dinheiro vai ter lá na frente, ou seja, se a taxa será mais alta ou mais baixa, eles acompanhavam o movimento, né? O DI para janeiro de 2025, por exemplo, estava em 9,74%. Ontem estava 9,67%. O que isso significa? Que o mercado financeiro olha para frente vendo que o dinheiro vai ficar mais caro no Brasil. Por isso, o mercado futuro serve de referência. Quando há alguma temeridade mais adiante, uma preocupação, os preços tendem a subir. O preço do dinheiro, o preço das commodities. Quando não há dificuldade, lógico, há uma tendência de baixa. Bom, a principal notícia negativa do dia, importante ressaltar, é o adiamento para a próxima semana dessa sessão, né, do pré-sal aqui no Brasil. Enquanto não estiver muito claro o que vai ocorrer com essa concessão, chamada cessão onerosa, né? Ou seja, para quem nós vamos passar o direito de exploração do pré-sal, ainda haverá alguma turbulência no mercado interno, como está ocorrendo hoje. Mas sempre de olho na informação, né? Muita especulação no mercado, o mercado financeiro vive de especulação, viu? O Fabiano já está acostumado com isso, você também, Carla. O mercado vai ao sabor das notícias e da política. Por isso, não é possível, né, se desligar de estar sempre bem informado. E nós estamos aqui para ir, de certa maneira, passando as informações para que o produtor rural possa planejar melhor o seu negócio. Sempre de olho, a programação do Canal do Boi traz sempre a movimentação do mercado para você que está em casa. Fabiano, Carla. Obrigada, Pulga. E nós temos mais informações direto da Bolsa Brasileira de Mercadorias dentro do Mais Pecuária. Olha, por falar em Mais Pecuária, nosso editorial de hoje eu vou tratar de um assunto que é importante para o pecuarista e para quem trabalha diretamente na produção pecuária. Eu estava fazendo uns estudos hoje, mais cedo, e esses estudos que nós começamos já há alguns dias, o Pulga tem me ajudado, o João Pedro também. Então, eu tenho trabalhado com algumas planilhas, alguns números importantes em relação às exportações brasileiras de carne bovina, aos valores praticados em dólar, valor de tonelada, esse volume, aquilo que quando se converte em reais e como que isso tem acontecido dentro da cadeia produtiva brasileira. Olha só, amiga, eu vou te falar alguns dados que são bem importantes. Por enquanto, a nossa apuração parcial vai dando conta de um volume exportado para o ano de 2018, 20% superior àquilo que acontecia em 2017. Até aí não tem nenhuma novidade, porque diversas instituições também estão apontando para essa questão. Continuando no passo que está, o Brasil vai exportar em 2019 20% até 25% a mais de carne bovina in natura, e esses dados são importantes. Eu vou pegar um número que o Pulga acabou de falar a respeito dos Estados Unidos. Estados Unidos não vai ser um grande comprador de carne bovina do Brasil. Entretanto, ao fazer a aquisição de carne bovina do Brasil, ele chancela a carne bovina para outros mercados igualmente importantes. Recentemente, nós tivemos a disposição de 5 novas plantas frigoríficas brasileiras para exportar carne bovina para a Rússia. Esse é o cenário. Então, as coisas estão andando bem. As coisas andam bem sob o aspecto de conseguir fazer esse trabalho em relação a outros países para fazer a aquisição de carne e andam bem em relação à disposição de carne bovina para esse mercado externo, não esquecendo o interno, que fica aí com cerca de 20% daquilo que está sendo produzido. Mas o que realmente chama atenção é em torno do faturamento. Os dados parciais que eu trago aqui, e durante a próxima semana eu vou falar muito disso, os dados parciais em relação aos valores praticados e aquilo que foi faturado pela indústria frigorífica exportadora, traz um número em dólar, quase 28% superior ao ano passado até o momento. Então, o que eu estou dizendo? A indústria frigorífica faturou mais até o momento, em 2018, quase 28% a mais do que no ano passado.
Mas aí eu fiz um dado interessante, porque esse ano eleitoral no Brasil, claro que teve mudanças com o dólar, claro que o dólar subiu, claro que teve situações assim. Então, pegamos médias mensais em relação aos valores praticados em dólar. Ainda não vou mostrar o valor para você não, é uma surpresa para essa próxima semana, mas é o seguinte, quando consideramos o faturamento da indústria frigorífica em reais, ele sobe e sobe muito forte. Olha, são quase 50% de elevação frente ao ano passado no faturamento em reais. Então, em moeda local, faturamento com a exportação de carne bovina chega a esses valores, bastante altos. E qual que é o problema? Até agora, nenhum. Mas eu te faço uma pergunta, então, para o pecuarista de todo o Brasil. Quanto, para você que vende o boi pronto, que entrega os animais do frigorífico, qual foi o valor que aumentou? Se eu pegar outras categorias animais, boi magro, bezerro, qual foi o valor de aumento nesse último ano em relação àquilo que acontece com os preços? Olha, amigos, eu vou falar uma coisa. Posso estar errado, mas por enquanto parece que não. Os aumentos, eles ficaram, os valores mais altos para o valor da arroba, para o boi pronto, ele ficou na casa de 5% até 6%. É claro que não consideramos todos os estados ainda, mas os números vão apontando para essa realidade. Quando consideramos as categorias animais, ele fica na casa de 4% até 5%. O que nós temos aqui é uma realidade bastante complicada. Você tem a indústria frigorífica, cadeia produtiva, um elo da cadeia produtiva faturando bastante, né, com aumento em reais de quase 50% em um ano, enquanto que em um ano, quando se trata de quem produz o gado para o abate, um aumento que fica 10% do que a indústria ganhou com a exportação. É claro que esse não é o único mercado, mas é um mercado extremamente importante em relação a fechamento de preço para a cadeia produtiva, para o produto final. Um outro dado importante, e aí esse é o momento de pensarmos um pouco, porque a próxima semana vamos falar bastante a respeito deste assunto, em torno da cadeia produtiva da carne bovina, é que 2017 foi um ano trágico. 2017 foi o ano do escândalo da JBS, quando tivemos aquela despencada de preço. 2017 foi um ano também extremamente complicado para a questão política, e isso também ajudou a segurar preços. Ano de 2017 foi um ano também que tivemos elevações em vários valores que ajudam a formar o custo de produção para o gado aqui no Brasil. E mesmo assim, o aumento é só de 4% até 5% nas categorias. Então, dados que nós vamos colocar, que nós vamos comentar com bastante cuidado na próxima semana, mas que o pecuarista brasileiro precisa estar muito atento. Só vou destacar alguns dados da Secretaria de Comércio Exterior, trouxe para o mês de novembro, em 15 dias úteis, né, até a última sexta-feira, o embarque de 107 mil toneladas, um embarque muito forte, continuando nesse ritmo que dá ali 7.200 toneladas por dia, vai chegar até 143 mil toneladas. O que eu estou dizendo? O ritmo continua bastante forte, mesmo agora no fechamento do ano, quando normalmente se tem uma redução, principalmente para o embarque para aqueles países que congelam portos, que têm uma situação de frio mais expressivo. Mesmo assim, os embarques de carne bovina do Brasil seguem extremamente elevados. E foi realizado nesta terça-feira o 5º Crop Call Grãos da Datagro, que destaca e faz as revisões das estimativas da safra 2018-2019 da soja e do milho no Brasil. As novas estimativas deste mês mostram que tanto para a soja quanto para o milho deve haver um crescimento de 3%, tanto para a área cultivada dos grãos quanto para a produção. Essas estimativas vêm em linha com as estimativas anteriores. De acordo com a Datagro, para o milho, as projeções, as estimativas para a área semeada do Brasil passarão de 2017 e 2018, no ciclo de 16.800.000 hectares, passarão no ano de 2018 e 2019 para
para 17 milhões e 300 mil hectares. A produção na safra anterior foi de 81 milhões de toneladas, mais 100 mil toneladas, número inferior às 95 milhões e 300 mil toneladas projetadas para o novo ciclo. Olha, em relação à cultura da soja, de acordo com o Datagro, dentro dessa importante reunião que acontece mensalmente para discutir assuntos ligados à produção agrícola do país, tem aumento previsto. Esse aumento previsto para a área no Brasil, ele fica ali, sai de uma casa de pouco mais de 35 milhões de hectares na campanha 17-18 para mais de 36 milhões de hectares na safra 2018-2019. É o que você acompanha comigo agora na tela. Nós temos aqui do lado esquerdo do seu vídeo a área semeada, campanha 17-18 chegando a 35 milhões e 200 mil hectares, soja amplia quase 1 milhão de hectares na visão de Datagro, né, aqui sobre o comando do nosso amigo França Júnior, chegando a 36 milhões e 100 mil hectares. Produção, de acordo com o Datagro, na campanha 17-18 fecha em 121 milhões e 400 mil toneladas, enquanto que a 18-19 alcança 124 milhões e 600 mil toneladas. São as estimativas para a produção de soja no Brasil, de acordo com o Datagro. E como você tem acompanhado aqui no Agricultura BR, temos trazido para você informações sobre focos de ferrugem asiática no Brasil. E de acordo com informações do consórcio antiferrugem, já são 33 focos de ferrugem asiática no Brasil até a última terça-feira. O estado que continua com o maior foco da incidência é o Paraná. Você confere comigo na sua tela dados do consórcio de ferrugem por região. Na Bahia, em relação à soja voluntária, os municípios de Luiz Eduardo Magalhães e São Desidério já possuem foco de ferrugem asiática. Em Goiás, também em relação à soja voluntária, os municípios de Bela Vista de Goiás, Caiapônia, Formosa, Goiânia e Itumbiara também já têm o foco da ferrugem. O estado do Mato Grosso é o maior produtor de oleaginosa no país e no Mato Grosso tem contato, tem já inscritos, né, ou pelo menos levantados, 16 municípios que identificaram foco de ferrugem asiática. É o que nós vamos acompanhar agora. Que municípios são esses? É o Mato Grosso, agora em destaque aqui no Agricultura BR. Ficou pequeno aqui, mas não tem problema. Alto Aragaia, Alto do Garças, Taquari, Campo Novo de Parecis, Campo de Gílio, Campo Verde. Foi um dos municípios que ficaram nessa situação. Diamantino, Jucimeira, Lucas de Rio Verde, Nova Mutum, Primavera do Leste, Rondonópolis, Santo Antônio do Leveger, Sapezal, Sinop e Sorriso são os municípios afetados aí em relação à ferrugem asiática. Ainda falando sobre ferrugem asiática, no estado do Mato Grosso do Sul, há focos tanto para a soja voluntária quanto também para a área comercial. Você confere comigo na sua tela que em Campo Grande, Chapadão do Sul, Dourados e São Gabriel do Oeste, há focos de ferrugem asiática nas lavouras com soja voluntária. Já para a lavoura comercial, o foco de ferrugem asiática ocorre no município de Maracaju. Eu falo agora dos estados de Minas Gerais e também São Paulo. Minas Gerais tem 5 municípios que foi identificado foco de ferrugem e 4 municípios no estado de São Paulo. É o que a Agricultura BR mostra agora. Vamos ver como é que quais são os municípios atingidos nos estados da região sudeste. Você tem aqui os dados do estado do Paraná. Vou pedir para o pessoal colocar aqui os dados para nós de Minas Gerais e também o estado de São Paulo, que é o destaque de agora aqui no Agricultura BR, já que esses estados no sudeste também têm área de cultivo de soja e também, infelizmente, afetados pela ferrugem. Agora sim, olha só, Minas Gerais, Paracatu, Patos de Minas, Patrocínio, Uberlândia e Unaí, São Paulo, Itabera, Itapetinga, Itapeva e São Miguel Arcanjo. Agora sim, em relação ao estado do Paraná, onde há mais focos de ferrugem asiática, você confere comigo na sua tela que onde tem a lavoura comercial, os municípios de Cafelândia, Campo Mourão, Cândido de Abreu, Corbélia, Jaguaraíva, Juranda, Mangueirinha, Marechal Cândido Rondon, Nova Cantu, Nova Santa Rosa, Peabiru, Piraí do Sul, Reserva, São João do Ivaí, São Pedro do Iguaçu,
Terra Roxante, Bagi, Toledo e Ubiratã estão com foco de ferrugem asiática. Rodando a tela, você vê que nas lavouras com soja voluntária, os municípios de Cascavel, Cornélio Procópio, Francisco Beltrão, Guarapuava, Ivaiporã, Londrina, Nova Aurora, Pitanga, Santa Terezinha de Itapu já têm os focos de ferrugem asiática. Olha, Rio Grande do Sul teve uma situação de muita chuva, temperatura que não estava dentro daquilo que se esperava e, com isso, 5% das áreas de cultivo de soja precisam fazer replantio. É o que você acompanha agora na reportagem. As áreas mais atingidas são aquelas que foram semeadas no final de outubro, quando o excesso de chuva favoreceu o aparecimento de doenças que causaram a morte das plantas. A grande maioria é um problema relacionado com o clima, juntamente com o fungo presente no solo. Esse fungo que está presente no solo, ele tem em todo o solo do estado e em todo o solo do país, mas com o excesso de umidade que nós temos, ele se desloca e ele ataca as plantas. E ele provoca a morte da planta, popularmente chamado dumping off ou tombamento. Este processo, vamos dizer assim, ele é favorecido, como eu já disse, pela alta umidade presente no solo e por compactação, que o nosso solo está muito compactado em virtude de que o nosso sistema de plantio direto ele não está funcionando plenamente. A Emater estima que em pelo menos 5% da área já plantada vai ser necessário fazer o replantio, mas esse número pode ser ainda maior. Se nós pegar e observar o que vem acontecendo, e com os prognósticos de chuva que nós temos, e então com uma umidade um pouco mais alta, nós vemos percebendo que as áreas e as plantas vêm morrendo ao longo de um período e ainda vão continuar morrendo pelos próximos 15 ou 20 dias. Áreas que hoje, a princípio, não é necessário fazer replantio, daqui a pouco pode ser necessário que você faça o replantio, né? Mas isso também tem que ser muito bem observado, porque o que nós temos observando a campo? Em muitos casos o produtor já está na terceira ou quarta vez fazendo o replantio e a área não está bem estabelecida, né? Muito em função do que eu estava citando. A questão de que nós temos ali um fungo presente no solo e nós temos a condição de umidade, então essa nova planta que está ali se estabelecendo, ela também vai ser atacada e também vai morrer, né? A necessidade de replantio não deve impactar na produtividade das lavouras, mas sim no custo de produção. Eu não te diria hoje que dá para afirmar que nós vamos ter reflexo na questão produtiva, porque a soja ela tem uma capacidade de compensar, por exemplo, o número de plantas por hectare, nós chamamos de plasticidade. O que eu posso dizer para ti é que nós vamos ter um aumento no custo de produção. Por quê? Porque será uma quantidade maior de semente que eu vou disponibilizar para um montante de área, além de que é necessário você investir de novo em adubação. E hoje, se nós pegar o processo de semeadura e os insumos usados na semeadura, eles compõem uma grande parcela do custo da área. Então, possivelmente, nós vamos ter um aumento muito grande do custo de plantio e do custo total dessa área. Até agora, uma média de 75% dos 5.800.000 hectares de soja previstos foram semeados no estado gaúcho. As áreas onde o plantio não avançou tanto são a fronteira e os campos de cima da serra. No noroeste do Rio Grande do Sul, o percentual já ultrapassa os 90%. E por aqui agora nós destacamos a previsão do tempo para a região sul do país, direto da Somar Meteorologia com a Juliana Rezende, que já está a postos. Boa tarde, Juliana. Há pouco aqui no Agricultura BR nós estávamos mostrando focos de ferrugem asiática no Paraná, que é em decorrência, claro, do clima. E também agora a matéria da Annelise Nicolodi falando sobre a umidade do solo e o baixo clima lá na região, que também contribui para que os produtores façam o replantio. O que os produtores de soja da região Centro-Sul podem esperar nos próximos dias?
Olá, muito boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, finalmente a chuva então dá uma trégua em grande parte do sul do país. Áreas produtoras de soja que já vem tendo problemas, onde os produtores já estão fazendo até o replantio das lavouras, principalmente no Rio Grande do Sul, por conta do excesso de umidade, risco para doenças fúngicas. Os índices de umidade ainda seguem elevados no Rio Grande do Sul devido às últimas chuvas, que foram bastante frequentes, com forte intensidade durante as últimas semanas. Agora, a partir desses próximos dias, o cenário fica um pouco mais otimista, porque as instabilidades no país vão migrar lá para a região norte, nordeste, e aí, por isso, as instabilidades na região sul vão perder bastante intensidade. A gente vai voltar a ter períodos de tempo mais seco entre o finalzinho de novembro, começo do mês de dezembro, tempo firme, então, predominando em grande parte do interior gaúcho. As chuvas que acontecerem entre o Rio Grande do Sul, o oeste catarinense e até as áreas mais ao sul do Paraná vão ser bem fracas e isoladas. Então, vai ser uma semana de predomínio de tempo mais seco mesmo, com aquelas pancadas típicas de primavera que acontecem entre a tarde e a noite, mas de fraca intensidade. A partir da semana seguinte, entre os dias 5 e 9 de dezembro, pouca mudança no tempo na região. A gente vai seguir ainda com persistência de tempo firme. Claro que algumas pancadas de chuva até podem acontecer, principalmente no Rio Grande do Sul, mas de forma ainda bastante mal distribuída na região. A chuva então vai seguir bastante fraca, com acumulados baixos, variando de 5 a 15 milímetros em grande parte da região sul. Norte do Paraná é que ainda volta a ter algumas pancadas mais fortes na região, mas nada que venha trazer transtornos. E até pelo menos o dia 14 do mês de dezembro, previsão de chuva ainda mais enfraquecida nos 3 estados da região sul, instabilidades ainda que não devem trazer mais transtornos, e aí esse tempo mais seco que deve predominar nesses próximos dias entre Rio Grande do Sul, interior do estado de Santa Catarina, acaba trazendo um cenário bastante otimista para os produtores que vinham tendo problemas por conta do excesso de chuvas, da persistência das instabilidades então no sul do país. Agora esse tempo mais seco volta a trazer então um cenário bastante otimista para os produtores de soja do sul do Brasil. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E por aqui agora nós vemos como são praticados os preços pagos pela saca de 60 quilos nos principais portos brasileiros. Sendo que ontem a soja em Chicago teve uma recuperação, uma alta de 15 pontos nas posições de curto prazo, e isso influenciam diretamente nos preços praticados para hoje da saca de 60 quilos da soja, tanto no Porto de Santos quanto no Porto de Paranaguá, que estão sendo negociadas R$ 86,00, sendo que ontem as sacas estavam sendo negociadas em ambos os portos a R$ 82,00. Falo agora a respeito do relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura norte-americano, que tradicionalmente é apresentado nas quintas-feiras. Em relação à soja, o volume informado de vendas na semana encerrada em 22 de novembro foi de 628 mil toneladas, um pouco mais do que isso, enquanto que teve cancelamentos na ordem de 198 mil toneladas. Esses 628 mil já é descontando esse volume. Com isso, a safra norte-americana atinge 2018-2019, o volume de 22.250.000 toneladas já vendidas, é o que você acompanha comigo. Aqui na tela estão os dados que eu informava: 628.783 toneladas de soja, safra vendida 23.250.000 toneladas. A meta americana, é bem importante chamar essa atenção para isso, né? A meta americana de vendas nessa temporada, que não tem a China comprando, é bem mais baixa, pouco mais de 51.700.000 toneladas. Entre outubro e novembro, os norte-americanos reduziram a sua expectativa em mais de 5 milhões de toneladas de soja. Olha, a movimentação em relação à soja em Chicago, hoje nós tivemos esses dados agora de vendas e exportações não chegam a ser considerados negativos, não. Mas como teve uma alta um pouco mais interessante nesta última quarta-feira, essa alta foi por conta de registro de vendas avulsas que teve nos Estados Unidos, e também uma situação talvez um pouco da política que pode trazer uma situação melhor para os norte-americanos. Nós tivemos as posições ontem chegando, algumas posições chegando a mais de $9,20. Hoje nós já temos uma correção em relação a esses valores. Soja caía de leve agora há pouco. Nós temos soja em Chicago, posição de janeiro, que é a que tem a maior liquidez, a $8,84 o bushel. Março, $8,97. Maio, que ontem chegou a 9,20, $9,11 por bushel. E julho, a $9,24 mais 2.
E daqui a pouco, aqui no Agricultura BR, você vai acompanhar os preparativos para o De Olho no Aras do CAAM, que tem início hoje e se encerra no próximo dia 9 de dezembro. Você pode comprar cavalos, manga larga, machador a preço fixo na programação do Canal do Boi. E quem está por lá em Rancho Queimado, Santa Catarina, interior de Santa Catarina, é o Daniel de Paula, que traz um recadinho para você. Veja. Falta pouco para a gente começar a transmissão ao vivo aqui do Aras do CAAM. Olha os personagens aqui, hospedados nas cocheiras do Aras do nosso Guto Mota. São muitos os exemplares manga larga machador que nós vamos mostrar, mesmo dentro desta serração extraordinária aqui da Serra Catarinense. Olha a nossa unidade móvel prontinha praticamente, estacionada aqui num dos trechos desse CTE, que é o Centro de Treinamento Equestre, e daqui a pouquinho, de lá de dentro, do redondel, a gente vai apresentar já as nossas primeiras participações ao vivo nessa programação muito especial que vai até o dia 9. Espera aí que eu já volto aqui no Agricultura BR, Fabiano, para mostrar essa maravilha chamada Aras do CAAM, direto aqui de Rancho Queimado, Serra Catarinense. Até já. Tá aí o Daniel de Paula. O Daniel de Paula gravou ali, é bem interessante que você pode fazer o mesmo na sua fazenda. Ele gravou um pouco antes do Agricultura BR entrar no ar, ele usou o telefone dele, você pode usar também o seu telefone, manda sua mensagem, mostra um pouco da sua área de produção e dá para gravar. E olha, você viu a qualidade? Fica muito boa. E olha, lá tá com essa serração toda, o pessoal estava ali terminando de montar a nossa unidade móvel do Canal do Boi. Daqui a pouco ele vai falar sobre o manga larga machador, sobre seleção, sobre genótipo, sobre aquilo que é a conformação desses animais, então muita coisa boa para você. Próximo bloco também vai trazer para você as perdas no transporte do milho, uma perda que fica em 0,1% do total transportado no Brasil. E ainda nessa edição, vamos ao vivo a Rancho Queimado para ver informações sobre o De Olho no Aras do CAAM. A Agricultura BR traz um estudo, um levantamento muito importante agora, que fala sobre algo que é um dos gargalos do país. Aqui no Canal do Boi eu já falei algumas vezes que os grandes calcanhares de Aquiles, ponto de desenvolvimento que o país precisa melhorar, e muito, são dois. Um é educação, a outra é logística. E na questão da logística tem muitas perdas. E um estudo feito por duas importantes instituições mostram como é que essas perdas têm acontecido. Conab e Exalc mostram agora como são essas perdas em algumas culturas no Brasil, na rodovia, no transporte rodoviário. Eu vou falar primeiramente de milho e também de outras culturas que aparecem aqui nesse estudo. Pode colocar aqui na tela, Conab CNPq aqui trazendo aqui para nós, milho, perdas para o milho no Brasil, 1% de toda a produção brasileira, ela fica pelas estradas. Esse é um tema que é importante. Em relação ao trigo, o trigo ele tem uma queda, uma perda de 0,17%. Já o arroz é de 0,13% de perdas, de acordo com o estudo da Conab e também do CNPq. Esses dados mostram uma situação grave por vários motivos, é uma situação grave, mas por outro lado mostra aqui também, pode voltar aqui para o estúdio, deixa o gráfico aqui na tela, porque é o seguinte, olha a última coluna, que aquilo ali é o grau, a porcentagem de tolerância de perdas, é de 0,25%. Você observa que trigo e arroz estão dentro desse limite, enquanto que milho passa e muito. Milho perdendo 1%, ele chega a ficar ali numa situação quase 4 vezes maior do que aquilo que é permitido de perdas. E começa hoje aqui na programação do Canal do Boi, o De Olho no Aras no CAAM, que segue até dia 9 de dezembro, trazendo a oportunidade de venda a preço fixo de cavalos manga larga machador, direto de Rancho Queimado, município do interior de Santa Catarina. E é para lá que nós vamos conversar com o Daniel de Paula, que já está a postos lá. Boa tarde, Daniel. Aqui em Campo Grande está bem calor, viu? Mas eu estou vendo que aí está meio frio. Seja bem-vindo ao canal ao Agricultura BR. Muito obrigado, Carla. Bom dia a você, Fabiano, e a toda a equipe do Agricultura, que está ligada no Canal do Boi. Nós estamos já ao vivo aqui, direto de Rancho Queimado, na Serra Catarinense. Estou a 68 quilômetros da capital Florianópolis, onde nesse momento está 31 graus, e aqui
19. Já subiu bastante a temperatura em relação ao que nós tivemos nas primeiras horas da manhã, com muita neblina. A cerração continua muito forte. Você vê a imagem do nosso Black Drone aqui em cima da nossa unidade móvel, que está estacionada num dos pontos aqui do Aras do Caã, deste pequeno pedaço de paraíso que o nosso Guto Mota encontrou aqui no centro da cidade de Rancho Queimado. É uma cidadezinha pequena, 3.800 habitantes, cercada por serras, por araucárias, por um cenário maravilhoso. E aí o redondel, onde vai abrigar o leilão no dia 9, fechando a nossa programação. Aí a equipe, está chegando personagem importante da nossa programação dessa semana. Você viu aí 2 dos grandes garanhões do Aras do Caã, selecionados aqui há mais de 30 anos pela família do Guto, na verdade por ele, né? Porque o Guto, apesar de ter só 36 anos de idade, nasceu no cavalo praticamente. Essa história a gente está mostrando, né, contando aos pouquinhos, dentro da nossa programação, no que viemos captar aqui, eu e o Gerson de Oliveira, o nosso Little Black, que esteve comigo há 3 dias aqui, captando imagens para os grandes criatórios e todas as reportagens que apresentam o que esse moço aqui conduz desde que era novinho e que hoje é uma das referências do Brasil. E vai se tornar histórico a partir deste momento, porque o Manga Larga Marchador, esta indústria de paixão no Brasil, está acompanhando a nossa programação aqui, inclusive, no canal 190 da NET, porque muita gente vai ver a importância do que esse rapaz está fazendo na parceria com o SBA. Colocar, já temos 2 dos grandes personagens dessa semana, ali montado o Bataclan, e esse aí é o Gaddafi do Caã, talvez um dos grandes expoentes da raça hoje no Brasil, mas a gente tem muito para falar ainda, Guto. Eu queria o seu bom dia, vou parar de falar aqui, que eu não tomei sopa de língua de papagaio ainda hoje, você que vai apresentar esse projeto que é realmente fascinante para nós que estamos envolvidos, e eu imagino que para o público, mesmo quem não conhece o Manga Larga Marchador. Guto, bom dia. Boa tarde, nós não almoçamos ainda, mas o público já. Boa tarde a todos, boa tarde SBA, canal do Boi, Agrocanal. Daniel, mais uma vez uma grande satisfação te receber aqui, receber toda a nossa equipe, que eu acho que já faz parte da família de vocês, né? É uma grande parceria do Aras do Caã com o Grupo SBA, da Mota e Etchepare com o Grupo SBA, vocês são maravilhosos, é um jeito diferente de mostrar o cavalo para o público, é um jeito diferente de se comercializar cavalo, nós estamos aprendendo muito e hoje é o primeiro dia do nosso grande desafio, né? Viemos sonhando com isso, eu sonhando há muito tempo, desde que comecei a criar cavalo, a capacidade de fazer um leilão um dia, um leilão desse tamanho, e em conjunto com vocês sonhando desde julho da Nacional de 2018, Manga Larga Marchador, para poder mostrar esse evento. Hoje frio em Rancho Queimado, o que é normal, mas a partir de amanhã sol, onde vamos receber todos aqui na fazenda para a primeira Copa de Marcha do Caã e estar aos poucos mostrando os animais que vão ser leiloados no primeiro leilão Caã em convidados, funções genética, no dia 9 de dezembro, pelo canal do Boi, no 190 da NET, ou pelas parabólicas de todo o Brasil e pela internet no sba1.com. Está fazendo tanto parte da nossa família, como ele disse, que já sabe de cor até o CNPJ se bobear lá da empresa, porque realmente esse empreendedorismo, essa maneira de popularizar o Manga Larga Marchador, que já é, eu repito, uma indústria, mas a partir aqui de Santa Catarina, que podia muito bem estar mais influenciado, como está, né, como é, porque o cavalo é uma coisa tão gigante, independente da raça, que é tão fascinante, é tão envolvente, né? E a gente tem aqui a influência muito forte do Sul, com o cavalo crioulo, tem muito Manga Larga Marchador, tem muito cavalo quarto de milho, o Brasil inteiro é vidrado em cavalo, mas o Manga Larga Marchador, pela sua organização, pela sua beleza, por tudo que a gente vai comentar a respeito dele essa semana, né? Ou mais essa semana, você está vendo alguns piquetes aí, aqui em volta do Tatersal, ainda sob muita serração, muita garoa, mas a verdade, olha que beleza, tem um animal que é um ícone talvez do Aras do Caã, que está nesse exato momento passando por uma sessão de fisioterapia, nós vamos falar também sobre isso durante esses dias que estaremos aqui, não apenas vendendo animais como o Bataclan, que está aí montado pelo Marquito, ou coberturas desse cara aí, o Gaddafi, que está apresentado pelo Cebolinha, né, da equipe do Guto. Agora, lá na Nacional, foi lançado esse desafio, e eu acho que até chegar esse momento da nossa unidade móvel, está mostrando isso aqui ao vivo, o Guto, o mercado, né, a associação do Manga Larga Marchador se alvoroçou. Queria que você passasse, você que já fez parte e está sempre envolvido com a diretoria da Associação Nacional, já foi conselheiro, enfim, é um cara experiente dentro do meio, a expectativa é muito grande, né, porque nós temos, inclusive, muita gente ligando e consultando
sobre os lotes, que aliás já tem um site da Marcha News, uma das leiloeiras, está aí na sua tela, e os telefones que estão com o WhatsApp ativo para você tirar todas as suas dúvidas, quer conhecer os lotes, vai lá, tem o filme de cada um deles, né? O Júlio fez todo o trabalho brilhante, junto com a Mota Etchepare, junto com o Aras do Caan. A expectativa é muito grande, né, Guto? Daniel, a expectativa é grande, né? O mercado está bem aquecido, momento favorável para o país. Acho que 2019 será o ano de uma grande arrancada, né? Tá todo mundo animado, né? Animado, o grau de confiabilidade no país aumentou muito. O agronegócio já é muito forte, mas eu tenho empresas que mexem no agronegócio também, e além já da força do agronegócio, percebo a confiança no agronegócio. E em outros setores da indústria brasileira que favorecem uma rede de negócio. Especificamente do cavalo, vários leilões que ocorreram durante a semana, ainda vão ocorrer antes do meu, muito aquecidos e com muita liquidez. O que é segredo de um leilão dentro do Manga Larga Machador é a seleção. Por exemplo, o desprendimento nosso, aí, o Marquito foi focado agora, a imagem do Bataclan, até um desprendimento nosso em botar bons lotes, entende? Então, esse é o segredo nosso. Aí, ó, você está vendo uma imagem em detalhe aí do Gaddafi do Caan, que é um dos garanhões que vem de cobertura durante a semana. As informações estão no catálogo que está aí na sua tela. Esses telefones também têm o WhatsApp ativo. Olha lá o Bataclan desfilando ali atrás. É um dos garanhões que vai à venda, não é só cobertura não. Quer dizer, é um cara que é importante na história, né? 50% dele está à disposição do mercado. O Marquito, que é um apresentador, está montando aí esse super marchador, né? Agora, para a gente encerrar, Guto, nós temos ainda dentro disso a Copa Marcha Sul, que é um grande evento que você criou com o núcleo aqui do Sul. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque estamos para fazer história, estamos para bater recorde. Aliás, já bateu, né? Antes mesmo do pessoal chegar. O Luciano está montando a pista lá em cima. Sim, nós vamos fazer aí o evento da primeira Copa de Marcha do Caan, que é uma organização do núcleo Marcha Sul, junção dos 3 estados. Já temos aí um recorde de inscrições de animais, vai ser a maior Copa do Sul do Brasil, 2 dias de Copa, para congraçar, fechar o ano e começar a classificar os animais para a Nacional 2019. O Sul começa por aqui. O Sul que fez história em Belo Horizonte, na Gameleira, nesse ano de 2018. Nós estivemos lá mostrando aquela grande festa do Manga Larga Marchador, uma monstruosidade de exposição, de competição. E o Sul é o adversário nacional a ser batido, e ele vai estar reunido aqui com outras partes do mundo. Está chegando até o meu amigo Gianfranco, está vindo de Belo Horizonte para participar com a gente aqui nesses dias. Ele que me salvou a vida aqui no Sul, aqui em Rancho Queimado. Nós estamos na Europa brasileira, viu, Fabiano? Por isso eu estou aqui bem agasalhado com uma jaquetona do Net Marchador, um canal voltado somente para o Manga Larga Marchador, que nós fizemos, inclusive, programação ao vivo lá na Gameleira, em julho, você se lembra muito bem, e eu estou aqui protegido com esse baita presente que está me protegendo do frio. Guto, obrigado aí, então, a gente começa agora essa transmissão histórica. Hoje nós voltaremos no ar ainda, dentro da programação do Mais Pecuária, numa batida do martelo, amanhã também, sábado e domingo, transmitiremos a Copa de Marcha do Aras do Caan, primeira Copa de Marcha, e aí, na segunda-feira em diante, venda de animais, venda de genética top deste Aras, que é referência, e dos convidados do Guto, que estarão aqui com a gente durante a semana até o dia 9. Tá bom, Fabiano? Combinado assim? Fica de boa aí com o nosso Agricultura BR. Amanhã eu volto na sua programação para dar mais um recado bacana desta Europa brasileira chamada Rancho Queimado para você e para Carla. Uma ótima tarde, e para todos os que nos acompanham. Não perca, não. Isso aqui está ficando bonito demais. Viu, Fabiano, Carla? Tá certo, Daniel. Obrigado pela participação. Nós temos mais do que de boa, porque agora que você mostrou Manga Larga, mostrou esse ambiente, tá com a neblina ali, tá com um pouco de chuva, mas é um ambiente muito bonito, mostra um pouco do sul do país. Você vê que o Brasil é muito grande, né? A região da Serra ali fazendo frio, vendo a seleção desses animais que nós vamos ter à disposição aqui no canal do Boi, que é o canal também do Manga Larga Marchador. Um grande abraço a você, Daniel, um grande abraço ao Guto também. Você acompanha a programação aqui pelo canal do Boi, tem muita coisa boa vindo por aí. E o Brasil lidera o ranking de maior exportador e produtor de café de todo o mundo. E de acordo com o Instituto de Economia Agrícola da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, o estado de São Paulo, em 2018, já recebeu
entre janeiro e outubro, mais de 433 milhões de dólares com exportações. O Instituto prevê que neste ano de 2018, 5 milhões e 800 mil sacas devem ser produzidas. Isso é um aumento de 29,8% em relação a 2017. O volume exportado no estado de São Paulo chegando a 433 milhões de reais. Vamos saber agora como é que vem a referência agora para os negócios com café arábica. Nós temos as posições negociadas na ICE Futures, na Bolsa de Nova York. Março vem $1,14 a libra peso, maio $1,16 mais 80, julho $1,19 mais 40 e setembro $1,21 mais 90 por libra peso, mais um dia de queda para o café arábica na Bolsa norte-americana. O agronegócio é um setor dos mais importantes, tanto sobre o aspecto econômico, também quanto o aspecto cultural. Na economia brasileira, é responsável por 1/4 do produto interno bruto, o PIB brasileiro. E é por isso que nós vamos trazer agora uma situação que é muito importante para o produtor, para quem trabalha com agronegócio. E o nosso amigo agora traz esses destaques agora para você do AgroMais. Você que é produtor sabe, depois de dar duro no campo, tem mais trabalho para levar seu produto ao mercado. São inúmeras exigências e normas que precisam ser cumpridas. São coisas necessárias para garantir a qualidade dos alimentos comercializados, mas também são muitas coisas ultrapassadas, burocracia que já não tinha mais sentido nos dias de hoje. Mas isso mudou com o AgroMais, um programa inovador que já transformou a vida dos produtores brasileiros. Em apenas 2 anos, o Ministério da Agricultura adotou mais de 1.000 novas soluções que estão reduzindo custos e agilizando os processos de inspeção de mercadorias, tanto na comercialização dentro do país, quanto na importação e exportação. São soluções de diversos aspectos, tais como modernização de normas regulatórias e o estímulo à produção sob a ótica da responsabilidade social e sustentabilidade. O AgroMais é isso. São 2 anos de avanços no campo e na vida de quem produz, com benefícios para todos os brasileiros. Está no ar mais um quadro Agricultura BR Responde. Atenção você que participou, dessa vez lá de Piauí, do município de Itainópolis, é a Maria Clara. E ela pergunta: boa tarde, queria saber quando vai aparecer chuva por aqui. Maria Clara, então vamos saber e vamos responder para você quando vai chover aí em Piauí. Vamos para a Somar Meteorologia. Juliana, vamos responder a telespectadora? Vamos sim, respondendo a telespectadora Maria Clara do estado do Piauí, que quer saber quando que as instabilidades já vão começar a avançar pela região. Olha, boas notícias, previsão para chuva já nesses próximos dias. No estado do Piauí, nesses próximos dias tem previsão de chuva avançando, finalzinho do mês de novembro, então, comecinho do mês de dezembro, as instabilidades ganham força pelo estado do Piauí, alcançando a região de Itainópolis, e tem previsão de chuva expressiva, tanto que os acumulados variam de 50 até 70 milímetros. Então vai ser uma semana de muita instabilidade na região. Tendência de próximas semanas, chuva enfraquecendo na parte central, mas que ainda as instabilidades não devem cessar. A tendência ainda é de persistência das chuvas a partir da semana seguinte, só que devem ser pancadas mais fracas e também com baixo volume de água no decorrer do período do dia 5 até o dia 9 de dezembro. E aí, conforme nos encaminhamos para a metade do mês de dezembro, a chuva vai diminuir cada vez mais no estado do Piauí, até pelo menos a primeira quinzena do mês de dezembro. A chuva já volta a perder bastante intensidade, vamos voltar a ter períodos de tempo mais seco e aí sim o sol volta a predominar, a chuva então acaba ficando cada vez mais escassa e mal distribuída na região. Então a boa notícia é que o mês de dezembro já começa com muita instabilidade no estado do Piauí, região de Itainópolis, isso deve persistir até pelo menos o dia 10 no mês de dezembro. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo.
Tá aí o quadro Agricultura BR Responde. Você pode participar também mandando perguntas sobre mercado, perguntas sobre técnicas, perguntas sobre clima. É simples. Você entra em contato através do nosso WhatsApp no 67996562266. E por aqui nós vamos para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco você confere informações sobre o clima e também sobre o Showtech 2019. Nós voltamos já. E olha, tá tudo ficando pronto para a Showtech 2019. Olha, as áreas de plantio da Showtech 2019, as chamadas situações de testemunho e também comprovação estão ali sendo desenvolvidas e o repórter José Cunha foi até a área e nos traz mais informações. O Showtech 2019 vem aí e nós viemos até a Fundação MS, onde acontecerá o evento, para ver como estão os preparativos para esta feira, que abrirá o calendário nacional de feiras técnicas agropecuárias. Os lugares onde ficarão os estandes já estão todos delimitados. As cultivares de soja, milho, girassol e cana-de-açúcar, que foram plantadas especificamente para esta feira, já estão em fase de crescimento. Os estacionamentos estão recebendo um novo cascalhamento. Em breve começarão as montagens dos estandes. Os trabalhos por aqui estão a todo vapor para que dos dias 16 a 18 de janeiro, os visitantes da feira possam conhecer as transformações, as novas tecnologias e inovações que o produtor precisa para melhorar a sua produção. De Maracaju, José Cunha para o SBA. E atenção, você do estado de Goiás que participou aqui do quadro Agricultura BR Responde. Vamos ver se é a sua pergunta que está aqui no quadro. Confira comigo, a pergunta é da Eliane, do município de Cristalina, e ela diz: olá, eu gostaria de saber como fica a previsão de chuva aqui na região nos próximos 10 dias. Então, Eliane, vamos responder a sua pergunta com a Juliana, direto da Somar. Juliana, vamos responder a Eliane. Respondendo a telespectadora Eliane de Cristalina, do estado de Goiás, olha, tem previsão de chuva já avançando por esses próximos dias e ganhando intensidade também. No decorrer desses próximos dias, a expectativa é de bastante instabilidade no estado de Goiás, já no comecinho do mês de dezembro, alcançando a região de Cristalina também, e os acumulados vão ser elevados. Vamos ter ventos no alto da atmosfera que vão transportar muita umidade para a região do estado de Goiás, o que vai potencializar essa chuva. Por isso que as pancadas são fortes e também volumosas, com acumulados de até 70 milímetros. A partir das semanas seguintes também vai seguir ainda com muita instabilidade. Entre o dia 5 e 9 de dezembro, a expectativa ainda é de chuvas fortes, tanto que os acumulados seguem elevados. Não devem ficar inferiores a 50 milímetros no decorrer da próxima semana. Agora, a partir do terceiro e último período, entre os dias 10 e 14 de dezembro, aí sim é que as instabilidades começam a perder intensidade aos poucos, já acabam se tornando mais fracas e também com menor volume, mas a chuva ainda não cessa. Então, toda essa primeira quinzena do mês de dezembro vai ser marcada por bastante instabilidades na região de Cristalina. Grande parte do estado de Goiás deve receber essas pancadas de chuva. E lembrando ainda que a chuva mais forte deve ficar bastante concentrada nos primeiros 10 dias do mês de dezembro. Hoje encerro por aqui a minha participação. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Até lá! Combinado então, Juliana, até amanhã, e com essas informações nós encerramos esta edição do Agricultura BR. Muito boa tarde para você, este é Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais na edição das 17h20.